seguindo a canção. Vamos embora, me esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vamos embora, me esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Queridos irmãos e irmãs, São José é celebrado no dia 19 de março como santo da família, esposo da Virgem Maria. E no dia 1º de maio, nosso padroeiro, como operário, o homem do trabalho. São José é o homem da família e do trabalho. A imensa maioria das pessoas são assim. Elas têm a sua família e o seu trabalho. E São José vem nos mostrar que é possível, sim, viver a santidade na família e também no trabalho. Uma coisa tem que estar em harmonia com a outra. Uma coisa não pode atrapalhar a outra. Por isso nós escolhemos como tema da Romaria, trabalhar para viver e não. Muitas pessoas acham que trabalhar é um castigo, mas com certeza não é. Como nós ouvimos pelo livro do Gênesis, Deus, quando criou tudo e criou o ser humano, colocou no ser humano a dimensão do trabalho. Isso antes do pecado. O pecado, como atrapalhou tudo, também atrapalhou o mundo do trabalho. Mas já antes do pecado havia o trabalho. O ser humano trabalhava para sobreviver, para se sustentar, mas ele não era de jeito nenhum escravo do trabalho. Ele trabalhava para viver e não vivia para trabalhar. Depois, então, do pecado é que aconteceu a exploração. E é, portanto, importante nós entendermos que mesmo que não precisássemos, se não trabalhássemos, nós não nos realizaríamos totalmente como pessoas humanas. O trabalho dignifica a pessoa humana. O trabalho ajuda o ser humano a se realizar mais plenamente como pessoa humana. Por isso, o trabalho é muito importante. Mas nós acompanhamos também pelo livro do Gênesis, que no 7º dia Deus descansou. E Deus pediu também que o ser humano descansasse. Por quê? Porque tudo deveria estar voltado para Deus. Toda a criação que aconteceu nos 6 dias anteriores deveria se voltar para Deus. Tudo é para o louvor de Deus. Toda a criação e o ser humano foram feitos para louvar a Deus. Por isso, colocar Deus acima de tudo e de todos. Colocar Deus também acima do trabalho. O trabalho é tão importante que Jesus, o Filho único de Deus, também trabalhou. Jesus, como nós ouvimos no Evangelho, foi identificado como filho do carpinteiro. É muito triste quando alguém é identificado como vagabundo, né? Se alguém for chamado assim, já parte para a briga. Mas como é bom a gente ser identificado ou ser elogiado por trabalhar. Olha aquele trabalhador, aquela trabalhadora, aquele cara faz isso, aquela mulher faz aquilo. A pessoa ganha a identidade a partir também da sua profissão, do seu trabalho. Jesus foi identificado como carpinteiro, como filho do carpinteiro. E daí a grandeza de São José, que ensinou
o trabalho para Jesus. São José que trabalhou bastante para sustentar a Sagrada Família, mas que ensinou uma profissão também ao Filho de Deus, ao seu filho adotivo, Jesus. E se Jesus trabalhou, todos nós devemos trabalhar. Mas nós precisamos lembrar do sétimo dia e estarmos sempre voltados para Deus. Isso significa que Deus tem que fazer parte da nossa família e do nosso trabalho. Chega no mundo do trabalho, muitas vezes Deus não cabe lá, Deus não pode entrar. Ali só cabe dinheiro, consumo e muitas vezes produção, produção, produção. Se esquece do ser humano que trabalha. Todos os documentos da igreja vão mostrar que o fundamento do trabalho é o ser humano. Eu me lembro há muito tempo atrás, eu, inclusive Padre João Caruana, que está aqui também, Pastor Alexandre, fomos numa empresa mediar uma greve, que nós trabalhávamos em Sarandi, e mulheres paroquianas nossas, nos trouxeram essa realidade de serem maltratadas no trabalho, e elas fizeram uma greve. E quando nós chegamos lá para mediar a greve, um dos diretores da empresa disse assim: padre, o senhor não entende que as minhas máquinas estão paradas? E aí então nós dissemos para ele: sua máquina não tem família para tratar, sua máquina não tem fome. Essas pessoas que estão aqui reclamando dos seus direitos são seres humanos. Será que nós então estamos valorizando o ser humano, colocando o ser humano acima do dinheiro, da produção, do lucro? O ser humano tem que estar em primeiro lugar, em tudo. Por isso que Deus criou tudo para depois criar o ser humano. E o ser humano voltado para Deus é que vai estar no seu devido lugar. Porque o ser humano, quando não respeita a Deus, coloca outras coisas no lugar de Deus. Coloca o dinheiro, por exemplo. E tem gente que coloca o trabalho. Hoje nós vivemos nessa realidade no Brasil de quase pleno emprego. O desemprego está por volta de 5%. Isso é uma coisa muito boa. Na nota da CNBB hoje, isso é reconhecido. Milhares de pessoas subiram para a classe média. Isso é ótimo. Muitos têm mais acesso ao crédito, uma coisa maravilhosa. Mas ainda temos muitos problemas para resolver. Muita discriminação, muita exploração. Muitos direitos que ainda não foram conquistados. E por quê? Porque não se respeita a Deus no mundo do trabalho, não se coloca o ser humano em primeiro lugar, e isso é fundamental. Hoje, peçamos então a intercessão de São José Operário, para que nós trabalhemos com dignidade sim, mas que nós coloquemos Deus em primeiro plano. Peçamos a São José que interceda por nós, para que o nosso trabalho não atrapalhe a família. É possível trabalhar e dar tempo para a família. Quantas famílias desestruturadas por causa da ausência do pai e da mãe? Trabalhar sim, mas não se matar tanto de trabalhar, e às vezes até sem precisar, que coloca a vida da sua família em risco. Gente que se mata de trabalhar para comprar isso, comprar aquilo, quando tem o dinheiro para comprar, não tem mais a família para oferecer. Porque o sucesso no trabalho custou a vida familiar? Isso não pode. Nas nossas paróquias, e com certeza também nas igrejas evangélicas, quanta gente não tem mais tempo para ir na missa, para ir numa celebração, para participar de um grupo, de uma pastoral, de um movimento, e todo mundo fala assim: padre, o senhor sabe que eu não posso porque eu trabalho. Então, é verdade que é bom trabalhar, mas não só trabalhar profissionalmente. É preciso trabalhar também para evangelizar. É preciso trabalhar também para edificar o reino de Deus. Peçamos então mais uma vez a São José Operário, que interceda por todas as famílias, por todos os trabalhadores e trabalhadoras, para que Deus seja honrado antes de tudo como Ele sempre fez, e para que nós coloquemos o ser humano acima do dinheiro, acima do capital, e que assim, no mundo do trabalho, haja de fato justiça e paz,
dignidade e não exploração. E que todos os trabalhadores e trabalhadoras cuidem de suas famílias muito bem, levando a elas principalmente o dom da fé, que é um dom maior. Irmãos e irmãs, como dizia o salmista, rezemos nós também, para que o trabalho de nossas mãos dê frutos, como rezava o salmista, né? Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Que de fato o nosso trabalho vivido assim, tendo Deus em primeiro plano, colocando a pessoa humana no centro, ele se realizado assim, com certeza vai dar muitos bons frutos e que todos nós possamos colhê-los.